Bom, vamos lá finalizar esse conteúdo de potencial elétrico, tá certo? De trabalho e potencial elétrico. A gente tem um caso, uma situação especial, né, de realização de trabalho que é interessante da gente analisar, tá certo? É quando a gente tem uma carga se movendo ao longo de uma superfície equipotencial. É o caso que está aí no slide, vocês podem olhar. Aqui a gente tem uma carga fonte positiva, correto? E nós definimos uma equipotencial, né, uma circunferência, um círculo, uma esfera, da forma que vocês quiserem entender que isso seja, né? O necessário é saber que estou falando de circunferência unidimensional, círculo é bidimensional, esfera, estou falando de um espaço tridimensional, certo? Então, eu tenho aqui a carga positiva e uma das suas superfícies equipotenciais. Por definição, sobre a superfície equipotencial, todos os pontos compartilham do mesmo potencial elétrico, não é verdade? Então, olhem só. Imaginem que uma carguinha de prova Q saia aqui do ponto A e se movimente por uma determinada trajetória, tá certo? Uma trajetória aleatória, não sei qual é uma trajetória qualquer, porque até a forma dessa trajetória ela não vai fazer diferença aqui, ok? Então, ela se movimenta e aí ela vai em direção a um ponto B. E esse ponto B, ele está localizado sobre a mesma equipotencial, certo? Tem realização de trabalho nesse caso pela força elétrica? E aí, o que vocês acham? Vamos pensar no seguinte, nós vimos anteriormente que o trabalho realizado pela força elétrica para levar essa carguinha do ponto A até o ponto B, ele pode ser calculado como sendo o produto da carguinha que vai de A até B pela diferença de potencial entre esse ponto A e o ponto B, certo? Então, como a gente calcula essa diferença de potencial? É o potencial do ponto inicial menos o potencial do ponto final, certo? Então, o que a gente tem aqui? O trabalho da força elétrica para levar a carguinha do ponto A até o ponto B é que multiplica o potencial de A menos o potencial de B, ok? O que a gente sabe sobre a superfície equipotencial? Nós sabemos que sobre elas todos os pontos têm o mesmo potencial. Então, A está em cima aqui da equipotencial, B está aqui em cima da equipotencial. Então, o que a gente sabe sobre o potencial de A e B? Pois é, eles são iguais, certo? Se eles são iguais, quanto que é um menos o outro? É zero. Não tem outra coisa para ser. Concordam? Se ele é zero, Q vezes zero dá quanto? Dá zero. Quanto que é o trabalho da força elétrica aí nesse caso? Então, olha aqui, está aqui escrito bonitinho. O trabalho da força elétrica, quando nós temos um movimento sobre uma equipotencial, ele é nulo. Então, pode acontecer assim, olha, o corpo saiu da equipotencial, foi para uma equipotencial acima, voltou para uma equipotencial abaixo, veio para essa mesma inicial. Então, pode acontecer o seguinte, olha, o corpo estava nessa equipotencial, aí ele foi para uma equipotencial mais externa, aí ele voltou para essa equipotencial. Teve trabalho realizado nesse caso? Também não. Por quê? Porque o ponto inicial é igual ao ponto final. Então, não tem variação de potencial elétrico aí. Então, o trabalho é zero. Aí, imagina só, ele foi para uma potencial mais interna, uma equipotencial mais interna, foi para uma equipotencial mais externa e voltou para a do meio. Ele voltou para a mesma que ele estava inicialmente? Voltou. Se ele voltou, teve variação de potencial? Teve diferença de potencial entre o ponto inicial e o ponto final? Não. Quanto é o trabalho realizado nesse caso? É zero. Isso mostra para a gente um outro detalhe ainda, tá? O trabalho da força elétrica, ele não depende do caminho. A gente tem aqui um exemplo, a carguinha ela está saindo do ponto A e ela está indo em direção ao ponto B. Ela pode escolher 3 caminhos para ir do ponto A para o ponto B. Ela pode ir por esse caminho azul aqui por cima, curvo. Ela pode ir ao caminho 1. Ela pode ir pelo caminho 2, que é um caminho retilíneo. E ela pode ir pelo caminho 3, que também é um trajeto curvo. Como a gente sabe que o trabalho da força elétrica
para levar a carga do ponto A até o ponto B é dado pelo produto entre o valor dessa carga e a diferença de potencial entre esses dois pontos, eu sei que o ponto A tem o potencial A, né, o potencial de A é o mesmo, dependendo do caminho que essa carga vai passar. E o potencial de B é o mesmo, dependendo desse caminho. Então, eu posso afirmar que a diferença de potencial é a mesma para qualquer um dos três caminhos. Consequentemente, o trabalho também é o mesmo, certo? Isso leva a gente a considerar, então, que o trabalho da força elétrica ele não depende da trajetória, ele depende unicamente do ponto inicial e do ponto final, certo? Espero que vocês tenham entendido, né? Por hoje é isso. Tô lá no fórum, se tiver ficado dúvida, peço desculpas aí pela qualidade da aula, mas a gente está no início disso, né? A gente está tentando se adaptar. Tô tentando fazer o melhor que eu posso por enquanto. Mas eu tenho certeza que vai melhorar com o tempo também. Bom, é isso, viu, gente? Qualquer dúvida, tô aí à disposição. Obrigada.